Me conta uma coisa, ter um Porsche, esse carro de luxo, é licença para matar? A gente espera que não, viu? O motorista de uma Porsche que colidiu em alta velocidade com um carro de motorista de aplicativo em São Paulo, no último domingo, teve a prisão temporária solicitada pela Polícia Civil. Fernando Sastre de Andrade Filho, de 24 anos, fugiu do local com a mãe após a batida e só se apresentou à delegacia após 38 horas. A polícia ainda investiga se o motorista que provocou o acidente teria ingerido bebida alcoólica, já que não foi realizado o teste do bafômetro porque o motorista se evadiu do local. Pois é, esse caso você tem visto nos noticiários, a gente vai debater tanto o que está sendo realizado em relação à investigação, mas também o papel da polícia agora no Plantão do Meteoro. Pois é, você já deve ter ouvido sobre essa história e visto também nos noticiários sobre isso, né? Eu vou chamar a Day aqui porque esse assunto é importante a gente discutir, porque tem todo um envolvimento aí dessa camada mais rica, né, da sociedade, em que se sente confortável para cometer esse tipo de absurdo, como andar em alta velocidade com uma Porsche numa via de 50 por hora, mas também tem essa atividade da polícia fora do padrão, né, que deixou o rapaz sair do local, enfim. Day, por favor, contextualiza pra gente. Claro, é daqueles casos que você diz assim, pense num absurdo, no Brasil abriu precedentes, né? E é justamente isso. Esse rapaz, podemos chamá-lo assim, é o Fernando Sastre de Andrade Filho, 24 anos. A gente já sabe pela quantidade de sobrenome que uma pessoa tem, né? Se tiver uma quantidade de sobrenome próxima ali do Dom Pedro, a gente já imagina, poxa, essa família aí é uma família imponente, né? Tem disso. E aí o que foi que o Felipe fez? Estava com o seu Porsche, mais ou menos avaliado em cerca de R$ 1 milhão, em alta velocidade, apesar de ter dito para a polícia que ele estava numa velocidade ali próxima, pouco acima de 50 quilômetros por hora, que é a velocidade permitida na via, mas as próprias câmeras de segurança que registraram o acidente acidente o que eu estou chamando nesse momento, só pela nossa seguridade jurídica mesmo, só pela nossa garantia, mas ele já foi indiciado e é interessante entender, né, que esse rapaz dirigiu, bateu numa outra pessoa em alta velocidade, essa outra pessoa veio a óbito, é um motorista de Uber, que veio a óbito, e o carro ficou destroçado pelas próprias imagens que a gente vai mostrar. Dá para ter uma dimensão da violência que foi abatida. E essa pessoa liga para a mãe chega no local, que é a Daniela Cristina de Medeiros Andrade, e depois que a mãe chega no local, diz para a polícia que vai, os dois agentes que chegaram primeiro, que vai dar socorro para o seu filho em um hospital, e cadê esse socorro que nunca aconteceu? Quando os policiais tentaram, né, foram ao hospital, indicado pela mãe, de que daria esse socorro, né, chegaram lá para fazer os exames, né, que seria o teste do bafômetro, e pegar a informação do motorista, na verdade, eles nunca tiveram lá. Né? Essa Porsche que o Fernando dirigia é uma Porsche 911 Carreira GTS, mais uma vez avaliada em cerca de R$ 1 milhão, não é um valor baixo. Ele destruiu a traseira, né? Destruiu o Renault Sandero, que era dirigido pelo Ornaldo da Silva Viana, de 52 anos, que foi um motorista morto, e nesse caso a gente pode dizer que assassinado, né? Foi um crime o que aconteceu, o que a polícia agora indica, né, que ele, nesse momento, ele foi indiciado por homicídio culposo, aquele que teria a intenção de matar, e a polícia pediu a prisão preventiva do motorista, né, em relação a isso. Ele não houve ainda uma decisão judicial quanto a isso, mas a Polícia Civil segue nesta linha. É interessante esse destaque do que aconteceu com ele logo após a batida, porque, por exemplo, o coronel Emerson Macera, que é o porta-voz da Polícia Militar de São Paulo,
quando foi questionado sobre por que os policiais deixaram que o Fernando Sastre saísse do local com a mãe, sendo que ele foi não havia ainda a coleta do depoimento dele, tinham testemunhas que já colocava que ele estava em altíssima velocidade numa via que não era daquela velocidade, automaticamente ele seria ali o causador do acidente, e o que o porta-voz disse foi, ele foi tratado como vítima. Eu acho muito forte quando o porta-voz ele assume esse papel, esse ponto, né? E diz que o Fernando ele foi tratado como vítima. Na verdade, nesse caso, depois das imagens, é muito nítido que a vítima, de fato, foi quem faleceu. Mas a gente vai ver a primeira matéria que traz todo o contexto do acidente, né? Do assassinato do motorista de Uber. Posteriormente, a gente pode, então, comentar, talvez, possíveis, né? A gente pode devanear aqui sobre possíveis fatos que levaram os policiais a ter essa conduta. A destruição do carro de luxo, avaliado em mais de R$1 milhão, é um sinal da violência do acidente. A colisão com um outro veículo aconteceu na madrugada numa movimentada avenida da Zona Leste de São Paulo e provocou a morte de um homem de 52 anos. O caso é investigado como homicídio culposo quando não há intenção de matar e fuga do local do acidente. O motorista do carro de luxo era Fernando Sastre de Andrade Filho, de 24 anos. Segundo testemunhas, ele dirigia em alta velocidade e fez uma ultrapassagem quando perdeu o controle do veículo e atingiu a traseira do outro carro. Eles passaram segundos antes da batida pela gente. Pegou velocidade, nós comentamos dentro do carro que ele ia bater por conta da velocidade. E segundos depois, a batida aconteceu. Ornaldo da Silva Viana, motorista de aplicativo, dirigiu o carro atingido. Ele sofreu vários ferimentos, foi socorrido, mas não resistiu. Já Fernando sofreu ferimentos na boca. A mãe do jovem chegou ao local do acidente e disse aos policiais que levaria o filho para esse hospital para que ele recebesse atendimento. Mas quando os agentes chegaram aqui para realizar o teste do bafômetro e ouvir a versão dele sobre o acidente, foram informados que Fernando não deu entrada no hospital. Ah, não, né? Que procedimento é esse que deixa um envolvido... Aqui a gente não pode julgar nada, porque a gente tem uma questão jurídica que a gente não pode falar o que a gente gostaria. Mas que procedimento é esse que deixa um envolvido se evadir do local? Até a gente recebeu um comentário ali, quem faz o atendimento é o SEAT. O SEAT faz atendimento às vítimas de acidente. Não é assim, vou levar para o hospital. Deveria ser, né? Mas aí volta para esse ponto. Automaticamente, quando a polícia chega e a primeira preliminar dos dois agentes ali tem uma pessoa gravemente ferida, né, chegando ali no próximo do óbito, tem uma pessoa com ferimentos mais leves, a mãe chega, né, então a gente já deve imaginar que teve uns 15, 20 minutos ali. Essa pessoa que estava com ferimentos mais leves estava dirigindo uma Porsche, um carro avaliado em 1 milhão, tanto que, inicialmente, né, a primeira investigação da polícia, assim que o caso é registrado na Polícia Civil, o caso é registrado como um homicídio doloso. Isso que já é importante, porque a polícia identifica sem nenhum tipo, ali nas preliminares, que talvez não houvesse a intenção, né, do acidente. Posteriormente, já vai para culposo, e hoje ele está indiciado como homicídio culposo, quando há intenção de matar, além de lesão corporal e além de fuga do local do acidente. Então, nesse momento que a Polícia Civil identifica que, né, houve essa intenção, então ele vai possivelmente vai seguir esse processo, vai ir para rito judicial esse processo com esse indiciamento, mas esse rapaz ele saiu por um conjunto de ser filho de alguém, estar com um carro altamente caro, a polícia não perceber ali naquele momento que aquela pessoa ela poderia ter causado o acidente e estivesse bebendo, algo do tipo, né? E falharam em todos os processos para que ele não saísse do local. Ele poderia não fazer, sim, o teste do bafômetro diante da polícia, mas ele automaticamente ele seria indiciado ali como alguém que estava, então, que se negou a fazer porque possivelmente tinha consumido alguma coisa. Ele não é obrigado, sim, a produzir provas contra ele, mas existe esse entendimento. E
Um outro ponto que é interessante é que ele não se apresentou 12 horas após o crime, mesmo já sabendo quem é, né? Após o rapaz estar morto, né? O assassinato, sim. Ele não se apresentou. Ele simplesmente demorou 38 horas, né? Mais de 24 horas para se apresentar. Para quem não sabe, o álcool ele tem um período que fica no corpo. Ele pode ter ingerido ou não, é uma questão que a polícia está investigando nesse momento, mas, em geral, o álcool, ele, dependendo da quantidade que se consome, ele vai ficar cerca de 12 a 24 horas. Eu pesquisei no Google para dizer isso para vocês, que é interessante. Ele não vai passar, por exemplo, de 24 horas no organismo, ainda mais dependendo do metabolismo. É interessante a gente saber disso, porque uma pessoa que ela sai do local, ela não faz um exame e ela se apresenta 36 horas, 38 horas após o acidente, o ocorrido, ela está, nesse momento, omitindo algumas provas, algumas evidências que a polícia precisaria para elucidar o caso. Então, é um outro ponto a se questionar por que se demorou tanto para ir à delegacia, já que, quando ele chegou à delegacia, o Fernando ele informou que ele estava pouco acima de 50 quilômetros por hora e tinha acabado de sair de casa, depois descobriu que ele tinha saído de uma casa de apostas ali, e agora o que a Polícia Civil faz é realmente precisar correr atrás dessas evidências. Então, a Polícia Civil vai buscar a comanda que foi utilizada pelo Fernando Sastre, né, pelo motorista de 24 anos, nesse estabelecimento que ele estava, para identificar se houve o consumo de uma bebida alcoólica. E aí, possivelmente, além da comanda, vai ser identificada as câmeras de segurança do local, para montar esse quebra-cabeça. E além disso tudo, né, além dessa apresentação tardia, dessa proteção ali da mãe, né, de sair do local com ele, o Fernando, ele, quando ele é noticiado pela imprensa que houve o acidente, Fernando é sempre apresentado como um estudante, um empresário, e tem algumas coisas que, depois de um tempo, foi saindo na imprensa, né? O Fernando, ele, na verdade, o Fernando, a faculdade Mackenzie, que seria a faculdade que ele estaria matriculado, informa que entre 2019 e 2021 houve uma pessoa com o mesmo nome, Fernando Sastre de Andrade Filho, matriculado na universidade, mas que essa pessoa trancou em 2021, né, o curso de engenharia e não voltou a cursar. Então, ele não seria um engenheiro, nem um estudante de engenharia, pelo menos não por essa universidade. E outras questões sobre o Fernando, que ele é tratado como empresário, sendo que ele aparece, sim, como sócio em algumas empresas junto à Receita Federal, mas as sociedades, ele é sócio junto com o pai, com a mãe. Por isso que ele está sendo criado agora um estereótipo do playboy, aquele rapaz que, né, tem dinheiro por pessoas, né, por outras pessoas da família, e ele, inclusive, ganhou um apelido na internet, que é o Playboy da Porsche. É extremamente estranho, né? O que a gente pode dizer agora é que ele já foi indiciado, é justamente esse o ponto da nossa próxima, do nosso próximo corte, né? Que a gente já traz esse indiciamento. Em São Paulo, o responsável pela colisão que matou um homem de 52 anos levou quase 38 horas para se apresentar à polícia. O empresário Fernando Sastre de Andrade Filho, de 24 anos, chegou à delegacia acompanhado da mãe dele e da advogada e não falou com os jornalistas. Ô, Fernando, você bebeu no dia ou não? O empresário foi indiciado por 3 crimes: homicídio com dolo eventual, quando se assume o risco de matar, lesão corporal e fuga do local do acidente. A polícia pediu à justiça a prisão temporária do empresário. Foi um abarroamento bem forte, né? Tem uma perícia que chama a dinâmica dos fatos, né? Que aí vai um engenheiro técnico, ele faz um cálculo aproximado de qual velocidade que ele poderia estar no local, mas a perícia não é imediata. O acidente aconteceu na madrugada do domingo, numa das principais avenidas da zona leste de São Paulo. As imagens de uma câmera de segurança mostram o momento em que o carro do motorista de aplicativo... A gente já viu como ficou o carro e como o nosso tempo aqui de corte também já tá estourando, Dai. Então, realmente vem com essa questão do dolo eventual, né? Agora, o que pode acontecer daqui para frente? Inclusive, você trouxe aqui alguns pontos para a gente nessa pauta, para lembrar de outros casos de playboys
que cometeram crimes aí no trânsito. Exatamente, é a nossa maior tristeza, né? Eu vou te pedir só para colocar esse corte que a gente comenta o que pode acontecer com o Fernando. Quem sabe a mesma coisa que aconteceu com o Thor? Né, Sakamoto? A atitude da polícia, depois o sumiço do Fernando Sastre, quando ricos se envolvem, né, num problema desse policial, a gente percebe que a abordagem, o tratamento é muito diferente do padrão dado a outras pessoas. Não tenho dúvida nenhuma, Diego. Eu até tinha escrito mais cedo, né, que com esse assassinato e fuga, ter um Porsche virou licença para rico matar em São Paulo. Aí tem muita gente falando, não, você está exagerando. Bem, primeiro é o seguinte, o Fernando Sastre de Andrade, de 24 anos, não é que ele teve um acidente, ele matou o motorista do aplicativo Ornaldo Viana, de 52 anos, na madrugada de domingo, na Salim Faramaluf, lá no Tatuapé. Ele matou outra pessoa. Né? Ai, teve um acidente, ai, que não sei o que lá. Não, matou! Né? Para adorar a pílula, gente, né? E uma arma caríssima, um Porsche 911, carreira, ano 2023, né? Cotado pela tabela FIP em 1,3 milhão, que bateu em alta velocidade. O Sandero estava a 50 km por hora, vocês viram a imagem? Para ele levantar o Sandero daquele jeito, ter destruído e transformado o Sandero num pedaço de papel amassado, você imagina quanto ele estava andando. E, como o Diego bem colocou, pessoal, a parte desconcertante do caso não é a batida e a morte. Infelizmente, é uma tragédia, é tragédia, mas isso, de certa forma, é uma coisa que seria parte da paisagem numa cidade violenta como São Paulo. A questão, o que mais desconcertante é que os 2 policiais que atenderam o caso permitiram que a mãe, olha os absurdos, vamos contar os absurdos, que mami, vai lá buscar o filhinho, ou seja, que a mãe do Andrade aparecesse por lá, levasse ele embora para tratar um ferimento na boca, né? Isso, e os policiais deixaram. Aí depois os policiais foram no hospital, né, para tentar fazer o teste do bafômetro, que também já não vai adiantar mais naquele momento, né? E aí foram informados que o sujeito nunca deu a entrada no hospital, e depois eles foram no endereço bater porta, campainha, e ninguém atendeu. Cara, é inacreditável. Muito. E aí, justamente, a gente entra com a questão do Thor Batista, né? Thor é o filho do Ike, e é um caso extremamente absurdo que a gente tem no país, e a gente pode fazer um link ali do modo operandi de como se trata pessoas com dinheiro no nosso país, sobretudo quando esse crime acontece com o carro. Isso me sobe o sangue de um jeito, Dai, que você não tem ideia. Eu consigo imaginar, porque acho que é a mesma sensação que eu tenho, sabe? Aquela sensação de altíssima impunidade. Nesse momento, né, e só para responder essa pergunta sobre o que vai acontecer a seguir, a Polícia Civil ela já tem uma linha de indiciamento, ela deve terminar de colher todas as informações nos próximos dias. Existe um inquérito que vai ser remetido à Justiça, já foi solicitada a prisão preventiva do Fernando, e mais uma vez, é importante, sim, gosto do que o Sakamoto fala, porque muitas vezes a gente fala assim, mas a pessoa não tinha intenção, mas o dolo eventual é justamente isso, mesmo que ela não tenha intenção, ela assume esse risco. Quando você está em alta velocidade, com um carro de alta performance, numa via de 50 km por hora, você, né, estaria assumindo esse risco, assim como um amigo nosso que pega o volante depois de consumir bebida alcoólica, e a gente diz, não, mas ele é assim mesmo, é brincalhão. Tem gente que dirige até melhor quando está bebendo, não, isso é crime. É importante a gente pontuar isso, e entender agora que depois desse inquérito ser encaminhado, ele pode sim, né, vir a ser julgado, e quem sabe exista aí para família um momento aí de dizer, poxa, né, nós fomos, né, houve a justiça para nosso ente querido que faleceu. É o que a família vai esperar agora. Pois é, não consigo nem me colocar no lugar dessa família da vítima, porque realmente deve ser uma dor muito grande e uma sensação de impunidade. Dai, obrigado, viu? Que agradeço. Deixe seu comentário nesse vídeo se você acha, o que você acha que vai acontecer nesse caso. A gente vai acompanhar, tá? A gente vai acompanhar todos os dobramentos. Encerramos mais esse plantão do Meteoro e você pode se tornar membro pelo QR Code da tela. Um abraço, até a próxima.